Também o empregador deve proporcionar uma capacitação sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente. Então aqui a gente está falando de trabalhadores que têm essa exposição direta, ou seja, os trabalhadores que manipulam diretamente os agrotóxicos, eles precisam ter uma capacitação específica para que se previna os acidentes. Então, capacitação para trabalhadores diretos e indiretos de uma forma geral, onde eles conheçam os riscos e as medidas de prevenção. E aí, para o trabalhador direto, a gente vai ter que tem exposição direta, a gente vai ter uma capacitação um pouco mais específica, que vai um pouco mais a fundo, porque ele precisa conhecer exatamente quais são os riscos de acidentes e como preveni-los. Então, de que forma ele vai trabalhar sempre minimizando essa probabilidade de acidentes. Trabalhador que tem essa exposição direta, ou seja, quem manipula o agrotóxico em todas as suas fases. No transporte, no armazenamento, no preparo, na aplicação, na limpeza dos equipamentos e dos EPIs. Então, quem trabalha diretamente, quem está exposto diretamente ao agrotóxico, precisa receber esse treinamento de como evitar, de como prevenir esses acidentes com estes produtos. É o empregador que precisa garantir. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está entendendo todo o passo a passo. A gente vai chegar lá na frente, nos EPIs, como vestir o EPI, como retirar o EPI, como que eu devo higienizar aquele equipamento. A gente vai falar sobre o rótulo do produto, o que ele indica para a gente vai dizer quais são os períodos de reentrada. Enfim, precisa estar um pouco mais aprofundado para quem tem essa manipulação direta dos produtos. A gente vai falar como armazenar, não pode ser armazenado de qualquer forma, de qualquer maneira, então tem que ter um local apropriado, que tenha uma distância segura. A gente vai falar sobre tudo isso, que nada mais é do que atender a este item da NR 31.8. É isso que ela nos pede, para que quem manipule diretamente esses produtos receba essa informação, esse treinamento. Essa capacitação prevista na norma deve ser proporcionada aos trabalhadores em exposição direta, mediante o programa, com carga horária mínima de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias, durante o expediente normal de trabalho, com o seguinte conteúdo mínimo. Então, aqui a norma deixa também para a gente algumas informações importantes relativas ao treinamento, da carga horária, da maneira que eu preciso fazer. Então, carga horária 20 horas, sendo que dessas 20 horas eu posso aplicar no máximo 8 horas diárias, então no horário normal de trabalho do trabalhador, e também que essa carga horária, seja distribuída de uma maneira que o trabalhador não vá ser prejudicado. Ele vai fazer durante o seu horário normal de trabalho. Então precisa ter uma carga horária de 20 horas, respeitando o limite de 8 horas diárias durante o seu expediente, durante o seu horário normal de trabalho. E aí ela vai dizer para a gente também quais são os temas, quais são os requisitos mínimos que precisam ser tratados neste treinamento. Então eu não escolho o que eu quero dizer, o que eu quero falar. É o que está na norma, eu preciso dizer pelo menos isso. Claro que a gente vai adaptar esse treinamento para a nossa realidade. Não adianta eu estar falando de um produto que eu não uso no meu trabalho. Eu tenho que falar dos produtos,
dos agrotóxicos, das maneiras que a gente trabalha em cada empresa. Então eu vou fazer em cima das minhas atividades, mas existem alguns requisitos mínimos aí básicos que a gente precisa seguir para cumprir com o que a legislação nos pede. Então, quais são esses itens mínimos? Primeiro, o trabalhador precisa ter conhecimento das formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos. Então, ele precisa entender de que maneira ele está exposto a esse agrotóxico, de que forma esse agrotóxico é nocivo para a sua saúde, através da pele, através da ingestão, através das vias aéreas, de que forma esse produto, esse agrotóxico pode ser nocivo à sua saúde, pode trazer problemas à sua saúde. Então ele tem 3 vias de acesso ao nosso organismo, através da pele, através da ingestão, via oral, ou através do nosso sistema respiratório. São as 3 formas que o agrotóxico pode entrar em contato com o nosso organismo. Então, produto que cai na minha pele, produto que acidentalmente tem a ingestão, via oral, ou produto que emana gases ali e eu respiro esse produto. Das 3 formas ele pode ser nocivo para a minha saúde, mais ou menos, vai depender da maneira que eu estou exposto a ele, do tipo de produto, da quantidade, da intensidade, mas das 3 maneiras, pele, ingestão e vias respiratórias, ele é nocivo à nossa saúde. Então, é importante que isso fique bem claro no treinamento. E aí, também a gente vai falar sobre as medidas de prevenção. Segundo item que a gente precisa falar no nosso treinamento, e vamos falar sobre isso, é o conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros. Então, eu preciso passar lá para o meu trabalhador quais são os sinais e sintomas de uma possível intoxicação por esse produto, por esse agrotóxico, e as medidas de primeiros socorros. Então, o que acontece com o trabalhador que foi exposto a um agrotóxico? Então, tem alguns sinais, alguns sintomas. Ele está com tontura, ele está com ânsia de vômito, desmaiou, ele está intoxicado. São alguns sinais e sintomas. Vai variar de produto para produto. E aí, quais são as medidas? A gente precisa tomar alguns cuidados, em relação a isso, porque existem alguns mitos, algumas lendas, A gente costuma ouvir falar, tem que dar leite, tem que provocar o vômito, tem que dar água. Não são essas as recomendações. Isso são mitos, são lendas, histórias que a gente ouvia lá do passado, mas que a medicina, a tecnologia evoluiu e a gente sabe que isso não é eficiente, muito pelo contrário, pode causar ainda mais problema. Então, não pode dar leite, não é recomendado água, não é recomendado provocar o vômito. Então, às vezes a pessoa teve essa ingestão acidental desse produto, aquilo já desceu queimando, prejudicando todo o sistema digestório da vítima, suas vias aéreas ali. E aí, se eu provoco o vômito, isso vai voltar e volta queimando, volta prejudicando tudo de novo. Se acontecer de forma natural esse vômito, ok, é uma resposta do nosso organismo, mas nunca forçar esse vômito, ficar colocando o dedo lá dentro para provocar esse vômito. Eu tenho que levar essa vítima o mais rápido possível para o atendimento médico. Eu tenho que retirar ela da exposição. Então, se ela está ali no local que existe agrotóxico ainda, que teve um derramamento, um vazamento, tem a presença de gases, eu preciso retirar essa vítima
imediatamente desse local para que ela não tenha mais esse contato, e aí eu vou encaminhar essa vítima para o atendimento médico especializado. Vou levar lá para a enfermagem da empresa, vamos levar lá para o pronto-socorro, para o hospital, ou vamos chamar esse resgate, o SAMU, o bombeiro, enfim, para que essa vítima tenha esse socorro médico especializado. Então, é importante que o trabalhador conheça esses sinais e sintomas e também o que fazer, quais são os primeiros socorros, os primeiros atendimentos que ele precisa realizar em caso de intoxicação. Então, uma coisa está ligada à outra, né? O primeiro item que a gente viu são quais as formas de exposição que a gente tem, então via pele, via ingestão e via respiratória. O segundo item já está falando para a gente aqui como identificar esses sinais e sintomas e o que precisa ser feito. E aí, mais para frente aqui, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esses temas. Vias de exposição e sinais, sintomas e primeiros socorros. A gente precisa entender também o outro item aqui, a rotulagem e sinalização de segurança, seja lá do produto, lá do agrotóxico, que a gente precisa entender o que está ali na bula, o que está no rótulo, o que ele está me informando ali, mas também a sinalização que está lá no campo, sinalização de reentrada, sinalização de área onde vai ter essa aplicação do agrotóxico, enfim, eu preciso reconhecer isso. E aí a gente vai falar também sobre isso aqui no treinamento, como identificar as imagens, os pictogramas lá no rótulo. Então vou trazer um rótulo aqui para vocês e a gente vai estar detalhando todas as partes, dizendo o que cada parte mostra para a gente ali, onde encontrar essas informações, e também a gente vai voltar a falar sobre a sinalização de reentrada, a sinalização onde eu estou fazendo a aplicação desse agrotóxico, desse produto. Então é algo que eu preciso tratar, que eu preciso falar também nos treinamentos. Letra D, medidas higiênicas durante e após o trabalho. Então, o que eu preciso ter de cuidado durante e após o meu trabalho relacionado à minha higiene, que está ligado aos demais itens aqui: o uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção individual. Então, eu preciso também nesse treinamento informar para o trabalhador quais são as medidas que ele precisa tomar em relação à higiene durante e após a aplicação. Então, durante a aplicação, ele não pode fumar, ele não pode beber, ele não pode consumir nenhum alimento. E tem que lembrar que se ele precisar ir ao banheiro, ele vai parar para tomar água, ele tem que retirar os seus EPIs para evitar o risco de contaminação. Depois da aplicação, a hora que ele terminou suas atividades, ele precisa retirar esses EPIs. Então tem a maneira adequada, a gente vai mostrar o passo a passo aqui de como retirar esse EPI com segurança, sem o risco de contaminação. E aí também como eu faço a higienização desses equipamentos, desses EPIs, o que eu preciso fazer, de que maneira eu faço essa limpeza, essa manutenção, essa higienização dos equipamentos com segurança. Então, tudo aqui voltado para minimizar o risco de contaminação do trabalhador. Então, todos esses cuidados são necessários. A gente sabe que no momento da aplicação, a gente está pulverizando esse agrotóxico, então ele pode ter esse contato com os nossos EPIs, com o macacão, com o avental, com as luvas, com a bota, enfim. Então a gente precisa se cuidar. Não posso nesses momentos estar fazendo uso de cigarro, estar me alimentando, estar tomando qualquer coisa. Existe um risco enorme aí
de contaminação. Eu preciso lavar separado o meu EPI da roupa comum, da roupa da minha família, para não existir esse risco de contaminação também. Existe uma série de cuidados em relação a medidas de higiene do trabalhador que visam garantir que não exista essa contaminação, esse contato direto com a nossa pele, com a nossa boca, com a ingestão e também com as nossas vias aéreas. É algo que a gente precisa falar no treinamento e um pouquinho mais para frente aqui a gente vai tratar mais detalhadamente disso também. Esse programa de capacitação, esse treinamento deve ser desenvolvido a partir de materiais escritos ou audiovisuais e apresentado em linguagem adequada aos trabalhadores, assegurando a atualização de conhecimentos para os trabalhadores já capacitados. Então, eu preciso fazer um treinamento onde os trabalhadores vão entender o que eu quero passar de informação. Como eu disse, não adianta eu ficar aqui trazendo para vocês informações muito técnicas, informações que não vão agregar no dia a dia. Então tem que ser um material simples, mas que atenda às expectativas, que os trabalhadores consigam compreender quais são os riscos da utilização dos agrotóxicos e também as medidas de prevenção para que eles tenham um ambiente saudável e seguro. Esse é o nosso objetivo. Não adianta eu ficar aqui enfeitando o pavão. Tem que mostrar para vocês o básico, tem que mostrar para vocês o que realmente precisa, com uma linguagem que todos entendam. Então, o objetivo aqui é capacitar vocês para que consigam trabalhar no dia a dia com saúde e com segurança. Para quem está tendo esse primeiro contato, para quem está fazendo um primeiro treinamento, mas para também aqueles que estão passando por uma reciclagem. Então, os trabalhadores precisam fazer essa reciclagem também do treinamento de agrotóxicos. Então, é algo que eles já conhecem, que eles já sabem, porém, precisam receber essa informação para relembrar. Às vezes fica no dia a dia, acaba entrando no automático, então precisa reaprender, precisa relembrar, ou sempre tem uma informação nova, uma informação diferente. A gente sempre está aprendendo. Inclusive, quando eu estou aqui ministrando o treinamento, a gente está aprendendo também, está visualizando coisas diferentes. Então, é importante que a gente consiga fazer esse treinamento, essa capacitação. Como diz a norma, pode ser com material escrito, pode ser com material audiovisual. O importante é que os trabalhadores consigam compreender, que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Falando agora já, partindo para outros itens, a gente falou do treinamento, a gente vai falar um pouquinho dos EPIs. Então, o empregador rural equiparado deve adotar no mínimo as seguintes medidas: fornecer equipamentos de proteção individual e vestimentas adequadas aos riscos que não propiciem desconforto térmico prejudicial ao trabalhador. Então, é o empregador que precisa fornecer sem custo algum ao trabalhador os EPIs adequados ao risco existente no local de trabalho. E se a gente está falando de agrotóxico aqui, então ele precisa fornecer os EPIs onde esse trabalhador não vai ficar exposto ao risco, a este risco. Porém, precisa se ter um cuidado, um zelo para que esses EPIs não causem um desconforto térmico também prejudicial a esse trabalhador. Precisa ter um bom senso aí de ambas as partes. A gente sabe que para trabalhar com agrotóxico, a gente utiliza muitos EPIs. A gente tem que utilizar a bota, às vezes a gente está utilizando um macacão Tyvek, que
tem a proteção das pernas, dos braços, peitoral e até a cabeça, tem uns que tem até touca. Às vezes a gente está utilizando balaclava, está utilizando avental, está utilizando luva, mangote, respirador, uma série de equipamentos, de EPIs que estão ali para nos proteger desses riscos, que são essenciais. Mas o empregador precisa estar desenvolvendo com a sua equipe técnica, com a sua equipe de segurança, algum equipamento, um EPI que não cause também um desconforto muito grande, principalmente térmico para esse trabalhador. Por quê? Onde eu estou aplicando esse agrotóxico, esse produto? A céu aberto. Eu já tenho ali uma radiação solar presente. Então, o trabalhador já vai estar com a roupa dele por baixo, vai estar com o EPI todo por cima. Se for algum EPI muito quente, eu posso estar protegendo esse trabalhador, né, do agrotóxico, desse risco, porém esse trabalhador pode passar mal devido ao calor, ter uma desidratação ali, porque vai estar muito quente, aí passa mal, eu crio outro problema. Então precisa fazer uma análise, mas aí precisa ver o outro lado da história também. O trabalhador precisa entender que aqueles equipamentos, que aqueles EPIs estão ali para cuidar da sua vida, da sua saúde. Óbvio, se a gente tem algum EPI que está causando um desconforto muito grande, a gente precisa comunicar para que seja avaliado. Mas assim, o EPI não vai ser 100% confortável. O EPI, a gente vai perceber, a gente vai sentir que está utilizando. É diferente da nossa roupa comum, que a gente veste aqui, a gente faz as nossas atividades de forma mais natural possível. O EPI ele vai gerar um mínimo de desconforto. O que precisa existir é uma sensibilidade tanto do empregador como do trabalhador, para que essa sensibilidade seja avaliada de maneira correta. Um mínimo de desconforto vai ter, é normal, é natural, porém não pode ser algo muito agravante. Já está na hora de eu estar todo protegido e eu estou ali cozinhando por dentro daquele macacão, daquela roupa. Eu estou me livrando de um problema, mas eu posso criar outro. Da mesma forma que está muito quente aqui, então vou trabalhar sem. Não posso. Eu estou me livrando de um problema, mas eu estou ficando exposto a outro. Então precisa ter esse bom senso de ambas as partes. Parte muito do empregador, porque é ele que adquire esses EPIs. Mas aí o trabalhador precisa estar conversando com o empregador, conversando com o encarregado, com a segurança do trabalho e está relatando aí também possíveis problemas. Mas lembrando, vai ter um mínimo de desconforto. Esse mínimo de desconforto que eu falo é você perceber que está utilizando o EPI. Então você vai sentir que está com o respirador, que está com a máscara, vai estar um pouquinho mais quente mesmo por estar com aquele macacão em cima da sua roupa. Você está trabalhando a céu aberto, então, mas é algo que não pode ultrapassar esse limite. Por exemplo, para ficar um pouco mais claro para vocês, eu recebi uma bota de PVC e aí eu calço 42, só que não tinha o meu número, e aí só tinha 40. Eu vou conseguir trabalhar com essa bota de PVC? É um desconforto muito grande, então não tem como. Eu calço 42 e eu recebi uma bota 42. No início, a bota novinha, está mais seca ali, ela vai ter um desconforto mínimo, mas não é algo que vá me machucar, que vá me atrapalhar. Então, depois de 2, 3 dias ali, ela começa a amaciar, digamos assim, e vai ficar mais confortável. Agora, se é um número muito menor ou muito maior, isso vai me gerar um desconforto. Por exemplo, macacão Tyvek lá, o macacão para aplicação de agrotóxico. Então a gente precisa analisar. E aí, para isso a gente vai ter essa equipe de segurança, vai ter o empregador que com certeza vai
tomar os devidos cuidados para uma escolha adequada. Às vezes também pode ser que está com EPI demais, então precisa avaliar as situações, né? Caso a caso. Mas é importante, a gente precisa estar sempre protegido. E eu não posso justificar uma situação ocasionando um outro erro. Não adianta falar, vou trabalhar então sem o EPI porque ele está me causando um desconforto. Eu estou me livrando de um problema, mas eu estou ficando com outro. Então, existe o risco, ele não foi eliminado, como a gente viu lá atrás, então ele vai ser neutralizado, minimizado através do EPI, que é uma das opções. Então, se existe o EPI, se eu preciso utilizar o EPI, é porque eu estou exposto a um risco. Então, eu não posso retirá-lo. Eu tenho que trabalhar com ele em todo o momento. Está causando um desconforto muito acima do normal? Ok, vamos avaliar, né, o que dá para a gente fazer. Mas eu não posso eliminar um problema criando outro. Então, o empregador precisa disponibilizar um EPI adequado para o trabalhador, adequado para a sua atividade, que não gere um desconforto térmico que seja aí muito acima dos limites. Como eu falei, um mínimo ali de desconforto vai existir, a gente vai perceber que está com os EPIs. É diferente da nossa roupa civil, do nosso calçado, o nosso tênis, que é totalmente confortável, a nossa roupa que é confortável, porque não está nos protegendo de riscos maiores, né? É a nossa roupa civil comum. Então, óbvio que a gente vai escolher aquilo que fica mais confortável. O EPI ele está nos protegendo de riscos. Então, a gente vai perceber que ele está ali. Porém, se ele está ali é porque é para nossa segurança. Então, precisa ter sempre esse jogo de cintura aí entre empregador e empregados. Eu preciso fornecer também os equipamentos de proteção individual e vestimentas de trabalho em perfeitas condições de uso e devidamente higienizados, responsabilizando pela descontaminação dos mesmos ao final de cada jornada de trabalho e substituindo-os sempre que necessário. Então, o empregador tem que fornecer esse EPI para o trabalhador, sempre um EPI limpo, higienizado. Quando for o primeiro recebimento, ele tem que ser um EPI novo, né? Eu não posso estar reutilizando o equipamento, é um EPI novo. E aí, durante a jornada de trabalho, o empregador fica responsável pela limpeza e a higienização desses equipamentos. Então, a gente está falando de agrotóxicos aqui, não é o meu EPI comum que eu trabalho com ele lá no final do dia, guardo no meu armário. De qualquer maneira, eu preciso higienizar esses equipamentos, esses EPIs, porque existe a possibilidade, na grande maioria das vezes, de existir partículas, de existir o produto agrotóxico lá na minha bota de PVC, lá no meu macacão, na minha calça, na minha luva. Então, eu preciso descontaminar esses EPIs, responsabilidade do empregador. E aí, sempre que necessário, o empregador deve substituir esses equipamentos. Então, todo equipamento tem a sua vida útil, ele não vai durar para sempre. Então, de tempos em tempos, é preciso que seja feita a troca desses EPIs. Então, o empregador precisa trocar isso, mas o trabalhador precisa entender que ele tem que cuidar desse equipamento, que ele tem que utilizar da maneira mais adequada possível para garantir a vida útil desse equipamento e também para garantir a sua própria segurança. Então, se eu cuido do EPI, automaticamente eu estou cuidando da minha segurança também. E aí tem um bom senso, né? A gente está falando de agrotóxicos, de produtos que podem ser nocivos à nossa saúde. Então, não adianta eu esperar furar a minha luva para trocar.
Estou com o dedo de fora exposto lá e estou aplicando agrotóxico. Estou exposto ao risco. Minha bota de PVC. Não adianta esperar apontar o dedão para fora lá também. Está toda rachada por baixo que eu estou exposto ao risco. Então eu preciso ter esse bom senso, né? Me programar para fazer a troca dos meus equipamentos. Não trocar sem necessidade, mas também não esperar o EPI estar todo danificado para ir trocar. O macacão já está rasgado. Não adianta, já estou exposto. O meu filtro, a minha máscara lá já até venceu o prazo de validade. Eu estou usando, não está tendo efeito algum. Meu óculos está quebrado. Então a gente precisa cuidar dos EPIs para garantir uma vida útil maior, porque isso é custo, e não é barato. A gente pensar aí todos os EPIs que o trabalhador precisa para realizar atividade com agrotóxico. Então, a bota, o macacão, o avental, o respirador, o óculos, luva, protetor facial, às vezes uma balaclava, enfim, são equipamentos que vão gerar um certo custo aí por funcionário. Se a gente não cuidar, a gente não tomar os devidos cuidados, as devidas medidas, acaba desgastando e a empresa só vai consumindo, gastando mais e mais. É importante, é preciso, tem que ter o EPI? Óbvio que sim. A gente tem que ter o bom senso também de utilizar da maneira adequada, somente para que se destina, e cuidar para que esse equipamento aumente a sua vida útil, o que cumpra pelo menos a sua vida útil. Dessa maneira, automaticamente a gente está se protegendo também. Quando for necessário, óbvio, vai fazer essa troca. Então, o empregador é responsável por fornecer esse equipamento adequado para a sua atividade, que não gere um desconforto térmico excessivo. É responsável também pela higienização, pela limpeza, manutenção desses equipamentos. Ele tem que sempre te entregar um equipamento limpo, apropriado para o trabalho, e quando for necessário, fazer a troca, fazer a substituição desse EPI, desse equipamento. Aí também não adianta nada apenas entregar o equipamento. Ele precisa orientar quanto ao uso correto destes EPIs. Ele precisa fornecer também um local adequado para a guarda da roupa de uso pessoal e fornecer água, sabão e toalhas para higiene pessoal. Então, primeiro ponto aí, não adianta apenas entregar. Estou te dando os EPIs e aí se vira. Eu preciso instruir o trabalhador de que forma ele tem que usar aqueles EPIs. Então, preciso treinar. Mais uma vez, a gente está falando aqui de capacitação para o trabalhador. Eu preciso ter um local para ele guardar a sua roupa civil, a sua roupa de uso pessoal. E também, ao término do trabalho, eu tenho que fornecer para esse trabalhador um local onde ele consiga tomar um banho, que ele tenha ali água, sabão e toalhas para higiene pessoal. Então, não é simplesmente entregar o EPI e vai trabalhar, a gente precisa cuidar. Um erro muito comum, por exemplo, aqui na aplicação de agrotóxicos, é que na hora que o trabalhador está vestindo o seu EPI, então ele veste o macacão, ou ele veste a calça plástica, e aí depois ele coloca a bota de PVC. E aí ele deixa essa calça, essa perna do macacão por dentro da bota de PVC. O que acontece, Se ele estiver lá fazendo a aplicação do agrotóxico e tiver um vazamento ali, ou na própria pulverização, esse agrotóxico vai entrar em contato com esse macacão, com essa calça, e vai fazer o quê? Vai escorrer, e aí vai escorrer para onde? Para dentro da bota, porque o trabalhador deixou a calça ali dentro da bota PVC. O que vai acontecer? Vai atingir lá embaixo o pé do trabalhador. Então, eu preciso informar, na hora que você vestir o seu EPI,
colocou ali a sua calça, colocou o seu macacão Tyvek, você tem que deixar essa calça para fora da bota PVC. Por quê? Na hora que escorrer esse agrotóxico, ele não vai lá para dentro do seu pé, ele vai escorrer para fora da bota. Então é um exemplo. Como eu devo vestir o respirador, a máscara, a luva, né? Em que momento eu coloco e eu retiro a luva. Eu preciso passar essas informações, porque é algo que vai fazer toda a diferença, principalmente no momento que eu estiver retirando os meus EPIs, porque eles vão estar contaminados. Então tem um passo a passo, né? Não posso retirar a luva de qualquer maneira, em qualquer momento. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que existe todo um passo a passo. Então eu tenho que fornecer o EPI adequado para o trabalhador e treinar quanto ao uso. De que maneira ele vai utilizar o seu EPI, como veste o EPI, como retira o EPI. Eu preciso providenciar um local para ele guardar a sua roupa, os seus pertences, e também ao término do trabalho ele tem que ter um local para se lavar, seja um chuveiro para ele tomar banho, ou seja uma torneira para lavar as mãos, lavar o rosto. Vai depender da maneira como é aplicado esse agrotóxico, da intensidade, da quantidade, enfim, mas ele precisa ter meios ali também para se higienizar. Então o empregador precisa disponibilizar para o trabalhar locais onde ele se higienize, que ele consiga se lavar, água, sabão e toalha, para ele se higienizar, para ele se livrar de possíveis contaminantes. Precisa garantir também que nenhum EPI, que nenhum dispositivo de proteção ou vestimenta contaminada seja levado para fora do ambiente de trabalho. Também que nenhum dispositivo ou vestimenta seja reutilizado antes da devida descontaminação e, óbvio, vedar o uso de roupas pessoais na aplicação de agrotóxicos. Então aqui também 3 informações muito importantes. Primeiro, todo o EPI, todo equipamento, toda vestimenta utilizado na aplicação do agrotóxico, né, jamais pode ser levada para fora do ambiente de trabalho. Tem que ser feita a higienização, a limpeza no ambiente de trabalho, porque ali é onde a gente tem os trabalhadores que receberam os treinamentos, a gente tem o local apropriado para fazer essa limpeza, essa descontaminação. Então, no local de trabalho. A gente acabou de falar aqui que o empregador precisa disponibilizar um local para que seja feita essa limpeza, e é responsabilidade do empregador fazer essa descontaminação do EPI, do equipamento utilizado lá no campo, na aplicação do agrotóxico. Também o empregador precisa garantir que esses equipamentos, que esses EPIs não sejam reutilizados antes de ser feito essa higienização. Então tem que ter um procedimento ali muito claro, que após o término da aplicação do agrotóxico, esse trabalhador vai deixar o seu EPI, vai deixar a sua roupa lá em determinado local para que seja feito a limpeza, a descontaminação do EPI, do equipamento, da vestimenta, e que não existe esse risco de alguém reutilizar aquele equipamento antes dessa descontaminação. E aí, óbvio, em hipótese alguma, eu posso fazer a aplicação dos agrotóxicos de qualquer produto com a minha roupa civil, com a minha roupa pessoal. Nossa roupa pessoal, ela não é EPI, ela não vai servir de proteção para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, em hipótese alguma, eu posso ir aplicar agrotóxico com a minha roupa normal. Infelizmente, a gente vê, tem algumas fotos na internet, trabalhador aplicando com a roupa civil, às vezes está sem camisa, às vezes está sem chinelo, ou seja, está totalmente
exposto ao risco. Então, eu só faço a aplicação o manuseio, o transporte com os EPIs adequados. Jamais fazer, principalmente, o preparo e a aplicação desse agrotóxico com a minha roupa civil, com a minha roupa de uso pessoal. Isso vai nos deixar aí numa exposição muito grande. Então, o trabalhador, o empregador precisa garantir que esses equipamentos, que esses EPIs sejam higienizados no local de trabalho, que eles não sejam reutilizados antes dessa higienização e que também nenhum trabalhador faça a aplicação desses agrotóxicos com a sua roupa civil. A gente precisa seguir todo o passo a passo, precisa seguir o que a norma nos pede, que é a utilização dos EPIs adequados, os EPIs higienizados, sempre limpos. E após isso, após o uso, após a aplicação, que eles sejam entregados lá para o empregador, para a pessoa responsável fazer essa higienização. Jamais com a nossa roupa civil.